A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos amados ouvintes, para trazermos a palavra de Deus neste programa, a palavra, que é uma parceria entre a UMESC e a PRASC. Convidamos você a entrar nos sites da UMESC, e procurar saber a respeito deste maravilhoso trabalho que já fazemos nos quartéis há anos, Não só nós, mas temos aí membros da Guarda Municipal, das Forças Armadas, nossos bombeiros militares, também a Polícia Militar, boa parte RR, que fazem parte desse trabalho, tá certo? Pessoas que já ouviram dessa palavra e se libertaram de toda obra má. Tiveram uma vida transformada, pelo o poder de Deus, que é a sua palavra. Paulo escreveu aos Romanos 1,16, Que não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hoje se perde muito tempo com mídia social, com rede social e por aí vai, Gasta-se horas e horas, na frente de uma televisão, na frente de um smartphone, mas não se tem o investimento, de parar para ler a Bíblia, que ela se denomina o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus disse que Ele é a vida eterna, e para o homem ter vida eterna, ele precisa comer do pão da vida. Ele disse que é a palavra dele, Adão, quando estava no Éden, ele tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Adão era eterno, eu quero crer, se ele se alimentasse da árvore da vida. No dia que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele desobedeceu uma ordem divina, E, embora fosse livre, Deus disse para ele, de toda a árvore dos jardins comerás livremente, de toda incluía a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele foi avisado, dessa ali tu não come, se comer tu morre. Tá? Ele comeu e morreu. O pecado se abateu sobre ele, sobre a sua esposa, e dali para cá toda a raça humana foi gerada em pecado. Então a ordem lá no Éden era não comer. A ordem hoje é se alimentar da árvore da vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Isso ali causou um certo escândalo nos seus ouvintes. Uma boa parte abandonou Jesus, está lá em João capítulo 6. Só que Jesus, com os discípulos, os que ficaram, que confiaram nele, ele disse, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ou seja, comer da carne e beber do sangue do Senhor Jesus é ler Bíblia. E por isso estamos aqui nesta manhã, para trazer a palavra de Deus para você, tá? Que quando se cumpriu as profecias do Antigo Testamento e nasceu o Senhor Jesus, os anjos disseram, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, Cristo, o Senhor. Tá? Então isso aqui é uma boa nova. Isso é o que significa evangelho. Boa nova. Tá? Todo homem precisa saber que sobre ele pesa a condenação do pecado de Adão. Nós já nascemos com essa herança. Não tem o que fazer. O pior de todos, a Bíblia diz que o melhor dos homens é como um espinho. Tá certo? E o mais correto como uma sebe de espinho. Uma cerca viva de espinho. Isso é aos olhos de Deus que é santo, Nós podemos ser, acredito, eu fui bom profissional a vida toda. Passei 35 anos na ponta da lança, tá certo? Fui um exemplo, graças a Deus. Tá? Nunca fui punido, nunca desobedeci, mas eu, mesmo assim, era pobre, miserável, pecador. E quando é que mudou esse meu entendimento? Quando eu fui conhecer a Bíblia, por meus 17 para 18 anos. Eu li a Bíblia, criei em Cristo como meu Salvador. Por quê? Porque mudou o meu entendimento. Tá? O entendimento que eu tinha de mim é que eu era um cara bom, não matava, não roubava, então estava tudo certo. Só que eu fui ver pela Bíblia
que pela ótica divina, que Deus é santo, 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 eu era pobre, miserável pecador. E que o único meio de eu me salvar era se o próprio Deus, que me amou, como amou a humanidade, se fizesse carne, isso na pessoa de Cristo, e viesse pagar o preço pela minha redenção. Morte e morte de cruz. O Senhor Jesus é o verdadeiro sacrifício que tira o homem das trevas e traz ele para a luz, né? Das trevas à ignorância, no que diz respeito à vontade de Deus, e traz ele para a luz do Evangelho. Jesus Cristo mesmo disse, eu sou a luz do mundo, né? Então, meus amados, é isso que nós fazemos aqui nesta manhã. Tá? Eu gostaria de ler aqui, Efésios capítulo 2, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, que trata das alianças, quanto as promessas, quanto a vinda de Cristo, né? Estranhos às alianças, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, essa era a minha realidade e a realidade de milhões de crentes antes de ouvir esta palavra e crer em Cristo como Senhor. Assim como Adão, por causa do pecado, foi separado de Deus, né, que Paulo escreve aqui, né, que a parede de separação se levantou entre o homem e Deus, sendo impossível o homem alcançar a Deus, é impossível. Tá? Essa era a realidade de Adão e a realidade nossa, os descendentes de Adão. Impossível alcançar a Deus. Não tem como, não tem religião, não tem boas obras, não tem moralidade, nada disso. Todo homem é pobre, miserável, pecador. O meu entendimento mudou quando eu li Bíblia. Tá certo? Mudou o meu entendimento em relação a mim mesmo, que eu vi que mesmo que eu não matasse, não roubava, eu era nascido em pecado, tá certo? Fui gerado por uma semente pecaminosa, né? A semente de Adão. E mudou meu entendimento em relação a Deus. Eu fui conhecer a Deus, o seu amor e a sua misericórdia mediante Jesus Cristo, meu Senhor. Tá certo? Mas antes de Jesus, a minha realidade era essa aqui, ó. Eu não tinha Deus, não tinha Cristo e não tinha esperança no mundo. Porém, aqui diz, ó. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo seu sangue estáis perto, porque ele é a nossa paz, dos quais os ambos povos fez um, derrubando a parede de separação. Então, eu estava em inimizade contra Deus, né, por causa do pecado. A parede que se levantou intransponível, eu não podia transpor ela para chegar até Deus, por mais que eu quisesse. Mas a Bíblia diz que Cristo é a nossa paz. O que é a nossa paz? Eu que estava separado de Deus, agora tenho comunhão com Deus. Agora posso chamar ele de meu Pai, está lá em João 1,12. Porque quem crê em Cristo se torna filho de Deus. Tá certo? Então, assim, ó, ele derrubou a parede de separação porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Queridos, eu quero aqui anunciar para você nesta manhã, né, que há uma poderosa salvação na pessoa de Cristo, não na religião, mas na pessoa de Cristo. Leia a Bíblia, seja crítico. As pessoas pensam que ser chamado de crítico é pejorativo, não é. Entende? O crítico é aquele que analisa, é aquele que vai estudar e tem a resposta com fundamento, no nosso caso aqui, o fundamento das Escrituras. Tá? Então, seja crítico. Não vá na conversa de tudo que dizem. Tá bom? Vá lá procurar saber se o que eles estão dizendo coaduna com a palavra de Deus, palavra viva e eficaz. Hebreus 4:12. Romanos 10:16 é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, você, meu amado ouvinte, que estamos aqui neste trabalho entre o MESC e a PRASC, a intenção aqui é socorrer você para que você possa ter vida e vida abundante. Se liberte das trevas do pecado, dessa amarra do pecado, né? Que é a escravidão que nós recebemos de herança de Adão, né? Mas que somos libertos por Jesus, porque o homem é escravo do pecado. Enquanto escravo do pecado, ele está morto para Deus, ele está separado de Deus, ele não tem esperança para a vida eterna, não tem.
Mas quando ele reconhece Cristo como seu Senhor e crê nele, ele passa a ser filho de Deus. A parede de separação é derrubada, tá certo? Ele tem agora comunhão com Deus de tal maneira que ele pode chamar Deus de Pai. Abba Pai, inclusive, disse Paulo aos Romanos, meu paizinho. Dito isso, eu convido você, a estudar a Bíblia, nos procurar. Toda a área do nosso estado, tem um coordenador. Entre no site da UMESC e procure saber quem é esse irmão. E ele tem uma boa palavra para dar para você. Por mais angustiado que você esteja, por mais sem saída, eu quero dizer para você que a saída, a porta é o Senhor Jesus, tá certo? Eu agradeço a oportunidade e convido você a orar comigo e começar a ler essa Bíblia aqui, a palavra de Deus. Eu tenho meu telefone aí, 98408-4107. Me coloca à disposição. Você tem dúvida? Quer saber? Eu vou até você e respondo toda a questão que você precisar. Tá certo? Toda dúvida que você tem em relação à palavra de Deus, eu trago para você a resposta no nome de Jesus. Temos aí um grupo seleto, nossos irmãos que estão indo aí pregar, eles também têm um telefone, eles também se colocam à disposição, seja aqui, Palhoça, eu estou em São José, seja em Florianópolis, no oeste catarinense, estamos empenhados ao MESC, cujo presidente, nosso coronel Emilson, sargento Rota, uma grande equipe envolvida neste trabalho glorioso que visa socorrer você e sua família. Seja policial, bombeiro, seja guarda municipal, forças armadas, civil, qualquer pessoa, nós estamos prontos a atender e levar esta poderosa palavra em nome de Jesus. Tá certo? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta manhã. Que o Senhor dê ordem a respeito dos nossos ouvintes, livrando eles de toda obra má. Sim, Senhor, livrando na hora da tentação, livrando de todo o laço do diabo, dando vitórias poderosas em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Agradeço a nossa equipe aí da praça, muito eficiente, Não vou nomear nomes aqui para não me esquecer de ninguém, mas que Deus abençoe vocês e recompense a cada um que coopera com esta obra, tá bom? Deus abençoe.